Boa noite! Olá, tudo bem? Mais um dia, mais uma noite, juntinhos para estudar o nosso querido Evangelho. Gostaria de lembrar a importância do estudo do Evangelho no lar. Nesta união, nesta força de pensamento, estamos juntos contribuindo para o nosso planeta melhorar. Cada vez mais vemos que a nossa vibração oscila quando fraquejamos, quando desistimos, quando esmorecemos. Então, estarmos aqui juntos, ungindo o nosso planeta com esta paz, com esta vibração de amor, se faz cada vez mais muito importante. Gratidão por estarmos aqui. Hoje, esta semana, gostaria de falar mensagens sobre o livro Gotas de Paz, aonde devemos estar sempre fortalecidos com palavras que nos deem coragem, ânimo, fortalecimento, para que não deixemos a peteca cair, não é mesmo? Esmorecer, tenhamos força todos os dias. Então, vou ler aqui uma mensagem. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Honra a todos os pais e a todas as mães, que os teus estão sendo honrados. O respeito aos teus progenitores te assegura muita paz no coração. Não deixes de observar as instruções da tua casa e a vida para ti tornar-se-á mais fácil. Não tente julgar aqueles que te deram a veste física, sejam quais forem os teus procedimentos, os seus procedimentos, pois o julgamento te inferioriza os sentimentos e no que toca aos pais, brutaliza a alma. Ajuda-os com os bons modos, não estás junto a eles por acaso, e lembra-te, está sujeito a muitas faltas. Cuidado com os bajuladores, pois eles estão vestidos com as túnicas dos ímpios, calçados com as sandálias dos iníquos e envoltos nas sutilezas da hipocrisia. O erro é fogo para queimar somente os ignorantes. Se não quiseres fazer parte com eles nos festins da iniquidade, a ti não compensas errar. Segue firme, meu irmão. Esta palavra te diz para honrar os nossos pais. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso possa sempre iluminar o nosso caminho, de maneira que possamos fazer sempre mais por aqueles que nos deram a vida e que nos ampararam e que nos deram a possibilidade da reencarnação junto com Deus Pai. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos muitas das vezes que almejávamos vir em famílias mais compreensivas e amorosas. Mas sabemos também que estamos aqui a resgatar o que não soubemos dar proveito e que se hoje temos pais que não nos compreendem, quem sabe no ontem fomos aqueles que também não compreendemos, que possamos cada vez mais nos melhorarmos e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, de Hernani Santana. A leitura de hoje é a de número 13, Ainda Agora. Não podes, filho, atropelar o tempo, galgar de um salto a escada de Jacó.
atingir de inópino a perfeição celeste. Não permitas que as tuas limitações te façam triste. Trabalha, ajuda, confia e fica em paz. Recebe agradecido o dom de cada dia. És melhor do que já foste e serás ainda melhor amanhã. Eu, porém, que te amei desde o passado, não preciso esperar pelo porvir. Quero-te tranquilo e feliz ainda agora. Da nossa amiga Letícia, da Pátria Espiritual. Gente, que lindo esse texto e que me faz pensar em tantas coisas. Essa semana foi uma semana muito tumultuada para mim. Eu saí de um Covid, eu perdi meu pai essa semana também, que ele descanse em paz. E muitas das vezes a gente pensa como as coisas acontecem agora e a gente às vezes fica se cobrando. Por que a gente fica tão triste? Gente, a gente fica triste porque nós somos seres humanos. A tristeza é uma emoção que nos invade sem sentir. Quando a gente vê, a gente está triste. Mas a capacidade de transformar a tristeza em confiança e alegria pertence a nós. A vida nos dá, cada dia, situações de tristeza, de irritação, parece que a gente está sozinho, mas não é assim. Porque se nós estamos trabalhando, se nós estamos fazendo a nossa parte, se eu estou num constante treinamento de sair do meu eu para ser o nós, ainda agora a ajuda pode vir para você. Através de quem? De você mesmo. Porque nós somos aquelas pessoas que podem superar tudo de ruim que está acontecendo no nosso momento de agora. Então, o trabalho dentro da seara da ajuda, a confiança em Deus, o sentimento de paz que a gente proporciona através da prece, através de palestras. Ontem mesmo eu coloquei no YouTube, estávamos eu e meu marido, que meu marido ele não é muito dentro da doutrina, como tantas pessoas ainda questionam o porquê que às vezes nós temos que pagar certas coisas que a gente nem lembra que fez, né? Mas a gente assistindo uma palestra falando da parte da ciência estudando o Espiritismo, que realmente tudo é uma energia que nós mesmos transmutamos e nós mesmos agregamos a nós mesmos. Então, com certeza, não é algo que cientificamente já é conhecido, já é testado, já é comprovado. E N livros estão aí para falar sobre o assunto. Então, quando eu recebo agradecido a possibilidade de acordar para um dia de hoje, a possibilidade de eu perdi meu pai, sim, mas eu vejo que meu pai ficou 4 anos numa cama. Que egoísmo meu seria de querer ver meu pai perto e naquelas circunstâncias. E me sentir agradecida de Deus ter levado meu pai dormindo. E ele foi em paz, na certeza que ele nos criou, somos eu e mais 2 irmãos, na certeza que cada um ficou com uma casinha própria, que ele mesmo construiu. E às vezes a gente fica assim, o que eu tenho? O que meu pai me deixa? O que meu pai poderia ter feito por mim? Gente, ele te deu a vida. Você está aí hoje porque o seu pai e a sua mãe te conceberam. E por amor você nasceu. E por amor você veio ao mundo.
E por amor, Deus permitiu que você participasse dessa existência. Mas se você, com seu coração, não tem amor de agradecimento, quem é o culpado? Somos nós. Que não estamos vendo aquela parte amorosa de Deus. Você é perfeito? Graças a Deus. Você está falando, me ouvindo? Você está olhando tudo ao seu redor? Graças a Deus. Você tem discernimento? Você tem a capacidade de ir e voltar? Graças a Deus. E será que você não tem realmente agora nada para agradecer? Por que você reclama tanto? Então não importa o que foi ou ontem. Não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muitos defeitos, eu não consigo. Não importa o que você foi, mas importa o que você está querendo mudar dentro de você. E que você pode ser ainda melhor amanhã. Deus nos ama desde sempre. Você quer um amor maior do que alguém dar a sua vida por nós? Ele deu. Pense bem no que você está fazendo por uma pessoa que deu a vida por você. Será que ele não acreditava em você? Será que ele não tinha certeza de que você podia ser uma pessoa melhor todos os dias? Ainda agora, ainda nesse momento, ainda hoje? Então não precisa esperar ninguém ouvir que você é bom, que você pode, que você merece ser feliz. Faça isso agora por você. E fique tranquilo, pois ainda agora Deus vai te dar uma resposta. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer por estarmos aqui, iniciando esse novo ano de 2026. Agradecer por estarmos juntos novamente e por vocês estarem visitando também o nosso canal do YouTube, que proporcionou mais um momento onde podemos estudar quando perdemos esse nosso horário de 18 horas todos os dias. Como é bom saber que podemos estar sempre juntos. Estamos iniciando nossa jornada neste novo ano, na esperança cada vez mais de dias sempre melhores, aonde cada um de nós pode fazer a sua parte. Sim, você pensa que não é importante, mas todos somos importantes. Como podemos ajudar? Dando mais amor, acreditando mais e tendo fé. E não deixando de fazer as nossas orações, não só pelos nossos problemas, não só pelas nossas dificuldades, mas sim por todo o nosso planeta. Pois neste mesmo momento existem outras pessoas que estão chorando e sofrendo pelas mesmas razões. Mas quando pedimos juntos, com certeza, juntos somos mais ajudados. Estamos nesta semana também reiniciando o nosso trabalho aqui na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Nossos estudos de quarta-feira, às 3 às 4 da tarde, aonde você é muito bem-vindo. Quinta, o nosso reiki, de 2h30 às 4h30. E a reunião com a nossa querida psicóloga Ceira, de 1h30 às 2h30, aqui também no nosso auditório. Lembrando que essas atividades presenciais na nossa casa, nós agradecemos a contribuição voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que muito nos ajuda. Agradeço a todas as doações para o nosso bazar e que cada vez mais possamos
ajudar a continuar o trabalho com as nossas idosas e outros que também nos procuram. Principalmente agora, no mês de janeiro e fevereiro, sabemos que temos muitas atividades, muitas responsabilidades e contas que chegam na nossa casa. Por isso, agradeço que vocês não interrompam a contribuição, que mesmo que para vocês seja uma quantia pequena, para nós, juntando todos os esforços de vocês, ficamos cada vez mais fortes. Gratidão sempre por esta ajuda. A pedidos, agradecemos a nossa ouvinte Sueli Lopes de Azevedo a ajuda e carinho com a nossa assistência. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de janeiro. Lembrando que toda vez que você tiver um aniversariante, o ideal é nos enviar os nomes 20 dias, um mês antes, para que possa entrar na nossa programação. Nos foi enviado o nome de nossa querida Ruth Montinho Quiroga de Oliveira, André, Marcos Henrique, que vocês possam ser muito amparados, tenham felicidade, que o dia de vocês seja maravilhoso. Não deixem de festejar. Você é aniversariante de janeiro e eu não falei seu nome? Aqui vai nosso abraço. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa iluminar o seu dia grandiosamente. Agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos para o nosso alimento do corpo. O alimento não perecível, como o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, aqueles produtos que servem para fazer mingau, a maisena, o achocolatado, que também contribuem muito para o mingau da nossa vovó. Assim como o açúcar, o pó de café, o material de limpeza, que também deixa a nossa casa higienizada e bem cheirosa para sua visita e para as nossas vovós, como o cloro, a água sanitária, o sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Se você não puder trazer esses itens para a nossa casa e gostaria de nos ajudar com a sua contribuição, anote, por favor, nossa conta no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix CNPJ. Anotar, por favor. 34.022 756 000153. Se preferir, temos o Pix do Santander 21 998635298. Agradecemos também a sua visita aqui na casa, onde as vovós vão adorar receber o seu abraço, o seu beijinho e um bate-papo bem gostoso. Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você está trabalhando pela cidade ou mora mais perto do centro e gostaria de levar a sua contribuição para o nosso bazar ou deixar um nome para a prece? Anote o endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Você também pode ligar para que a Simone anote o nome para a prece. 3190 3873. A Simone estará lá de 9 ao meio-dia, de segunda a sexta. Você gostaria de enviar um e-mail com os nomes para a prece? Anote, por favor. Nome para a prece,
ace.paulodetarso.org, tudo em letra minúscula, por favor. Gostaria de mandar um e-mail para conversar e falar como o programa está chegando à sua casa? Anote, então, nosso e-mail de bate-papo, contato@ace.paulodetarso.org. E continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai,
Apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje vamos dar início ao estudo da prece quando estamos num perigo iminente. E para a qual Kardec preparou o seguinte prefácio, que é o item 34 aqui deste capítulo. E a prece será o item 35. Diz assim o prefácio: pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida, e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Então, Kardec está nos dizendo aqui que o perigo que, eventualmente, pelo qual nós passamos, ele é decorrente de uma advertência que Deus está nos mostrando a respeito da nossa fraqueza, da fragilidade da nossa existência, só para nos alertar: olha, fique esperto, porque qualquer coisinha pode tirar a sua vida e trazer você de volta. Então, a prece para esses momentos é a seguinte:
Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. É o que nós podemos fazer, além de tomar providência para não dar motivo para se estar em perigo, né? Porque a maioria das vezes os perigos são por nossa inadvertência. Nós temos que pedir ajuda ao Todo-Poderoso e os agentes da sua boa vontade, que são nossos amigos espirituais. Então, diz assim no final da prece, né? Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Porque nós temos consciência de que se estamos passando por um perigo, é decorrente do mal que eventualmente nós tenhamos feito. Então, se eventualmente nos livrarmos do perigo, temos que prometer que não vamos dar ensejo a novas situações como essas, né? A outra prece que nós temos aqui já é do tópico Ação de Graças por haver escapado do perigo. Então, se você tem o perigo, tem também, quando você escapa do perigo, tem que fazer ação de graças a respeito disso. É que diz Kardec aqui no prefácio, no item 36. Pelo perigo que tenhamos ocorrido, mostra-nos Deus que de um momento para o outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Segue a ideia de que se estamos passando por perigo é porque nós fizemos por onde. Então a prece diz o seguinte: meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me a podes tirar quando te apraza. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então, é o mesmo tópico, o mesmo tema do perigo. Primeiro, quando estamos no perigo, e depois, quando escapamos do perigo. Mas, de qualquer forma, o lembrete é esse: nós fomos os responsáveis por estarmos em perigo. Então, se escaparmos do perigo, temos que estar cientes de que não podemos repetir o mesmo que fazíamos antes para não voltar a nos encontrar em perigo. Por hora, irmãos, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 35. Palavras de esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire o que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos dos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhe o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes, nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram
uma esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos, juntos às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor deles, continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam, escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fomes de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados, que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas guardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transporte de júbilo: a paz seja convosco. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanice de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marco Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Miguel Ângelo Medeiros da Silva, Angélica da Silva de Souza, Aníbal Gomes da Silva, Carlos Medeiros de Carvalho, Luciana da Silva Medeiros de Carvalho, Gabriel da Silva Medeiros de Carvalho, Orlando Rodrigues e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Orlando Goulart Medeiros, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima, Cândida da Silveira Medeiros, Aloir Orlando Medeiros, Fidelis Orlando Medeiros, Ardir Orlando Medeiros, Francisco de Carvalho, Conceição Ribeiro de Carvalho, Robson José Silva, José Roberto Silva,
Conceição Neves Leite, Erlinda da Horta Mateus, Laura da Silveira de Barros, Ricardo Pimentel da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, numa só existência podes viver diversas situações. Num só dia é possível a prática de atos numerosos. Numa hora apenas, tua mente pode criar múltiplos pensamentos. Não olvides que todos nós estamos plantando espiritualmente no tempo. Articulas os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajuda a ti mesmo, imaginando o que seja útil e edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Cada instante, quando queremos, pode ser o começo de gloriosa renovação, tanto quanto pode representar o início de quedas e equívocos deploráveis. Auxilia a ti próprio, meu irmão, produzindo sempre o bem. Sem que percebas, vives invariavelmente nas vidas que te cercam. Observa o que trazem ao coração aqueles que te acompanham. Se a mentira ou a aversão te visitam, não te esqueças de que constituem os frutos de tua própria plantação. Cada criatura reflete em si aquilo que lhe damos ou impomos. Nas alheias demonstrações para conosco, é possível analisar a qualidade de nossa sementeira. Aprendamos assim a cultivar o auxílio fraterno, o trabalho construtivo, a concórdia santificante e a solidariedade fiel, através de todos os passos e de todos os minutos, porque o amanhã será a resposta viva à nossa conduta de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados das nossas ações de ontem. Meu companheiro de todas as tardes, caminha, iluminando a estrada com os recursos da bondade e da alegria, convicto de que a nossa família na eternidade é constituída de nossas próprias obras, e desse modo estarás organizando magníficos moldes espirituais para as tuas novas tarefas na elevação ou na reencarnação em futuro próximo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade.
Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.